Em Êxodo capítulo 12 fala assim: Disse o Senhor Moisés a Arão na terra do Egito: Este mês será para vós o primeiro mês do ano. Dizia a toda a congregação de Israel: Aos 10 deste mês, tome cada homem um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. E ele continua assim: Vós o guardareis até o 10º dia deste mês, quando toda a assembleia e congregação de Israel o matará ao crepúsculo. Tomarão o sangue, porão em ambas as ombreiras e na verga da porta das suas casas. E ele fala: Assim o comereis, com os lombos cingidos e os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, comê-lo apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela noite passarei pela terra do Egito e feriria todos os primogênitos da terra do Egito, desde homens até animais e sobre todos os deuses do Egito. Terei juízo, eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Vendo o sangue, passará por cima de vós, e não haverá entre vós destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será como memorial, celebrá-lo-ei por festa do Senhor. Nas vossas gerações celebrareis o estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tirarão o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer pão levedado, este, desde o primeiro dia até o 7º dia, será eliminado de Israel. No primeiro dia haverá santa assembleia, e também no 7º dia, santa assembleia. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada pessoa houver de comer, e isso podereis fazer. E lá na frente fala assim: Chamou Moisés a todos os anciãos de Israel e disse: Escolhei e tomai para vós cordeiros, e imolai para a Páscoa. E aí mais na frente ele fala assim: Respondeu: Este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima da casa de seus filhos de Israel, quando feriu os egípcios e livrou nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Esse texto de Êxodo, ele fala sobre a saída do povo de Egito. É aquele texto que a gente conhece bem, que Moisés vai falar com Faraó, e Faraó endurece o coração, não deixa o povo ir. E Deus manda uma praga, manda a segunda, a terceira, e esta é a 10ª praga. Quando a 10ª praga, que era ferir o povo de morte. E a recomendação, Deus dá uma recomendação. Deus dá uma recomendação para o povo como deveria se proceder. E essa recomendação também é a recomendação da Páscoa. Sabe, eu lendo esse texto, não tem como se assemelhar aos dias de hoje, de que a gente vive numa praga de morte e que nós estamos trancados dentro de casa, né? Que nós estamos vivendo uma coisa totalmente diferente, que nós nunca vivemos, de estarmos dentro de casa. E Deus dá essas instruções ao povo de Israel. E eu queria mostrar aqui para vocês algumas coisas que Deus fala ao povo de Israel, que serve para a gente também. O que eu aprendo, o que Deus ensina para esse povo de Israel que ficou em casa uma semana antes da Páscoa, como nós estamos. O que ele pediu para esse povo fazer, o que ele recomendou a esse povo. E, em primeiro lugar, ele recomendou que ficasse em casa, né? A primeira coisa foi: fique em casa. Fique em casa com a sua família. Fique em casa e tenha um cordeiro, se alimente, mas fique em casa. Ontem eu assisti no noticiário, vendo as notícias, e eu vi uma entrevistadora que entrevistou uma apresentadora que entrevistou uma atriz da Globo e perguntou assim: como é que está sendo os seus dias em casa com seus filhos, com seu marido? Ela disse desafiador, porque é diferente. Assim, eu senti uma certa angústia dela falando, porque eu acho que claramente ela não tinha
conviver com os filhos. Conviver com os filhos é um desafio. Conviver com o marido era um desafio. Talvez passasse o dia trabalhando, os filhos o dia na escola. E viver com os filhos naquele momento era um desafio, era algo diferente. O que não deveria ser, o que deveria ser normal, você estar com seus filhos, você cuidar deles, você ter, e até ser bom, você ter um tempo para brincar com ele, para ir para a sala, para sentar no chão, montar um quebra-cabeça, um tempo para você conversar, saber como ele está, um tempo para vocês se divertirem juntos, fazer alguma coisa. Mas não, pelo contrário, é algo desafiador, algo diferente. Então o que eu creio é que esse tempo de estar em casa é o tempo de fortalecer os laços de família, fortalecer os vínculos de família com seu marido, com seu esposo, com seus filhos, com aqueles que estão ao seu redor, com seus avós que não podem sair de casa, mais ainda, mais restrição ainda. Então é um tempo de família. Deus falou assim, fiquem em casa, cada qual a sua casa, entra na sua casa. O segundo ponto que ele fala é a respeito do fermento. Ele fala assim, olha, vocês não vão comer fermento. Não bote fermento dentro das casas de vocês. Não bote fermento nos pães. E quando a gente fala em fermento, normalmente quando a Bíblia fala em fermento, ela está falando algo muito ruim. Algo que estraga a receita. Algo que que faz com que a receita não seja... que embeleza. Um pouco de fermento, ele pode... um pouco a mais de fermento ou um pouco a menos de fermento, ele pode fazer toda a diferença daquilo ali. E quando Jesus mesmo fala, ele fala assim, acautelai-vos do fermento dos fariseus. Quando a Bíblia fala em fermento, ele está falando assim, em aparências. Ele fala em aparências. Então quando ele fala assim, acautelai-vos do fermento dos fariseus, porque os fariseus eram muito bons em aparência. A hipocrisia era grande entre os fariseus. Jesus mesmo falou, bando de hipócritas, né? Sepulcros caiados. Jesus ele foi muito duro em relação aos fariseus, justamente por isso, por causa da hipocrisia, por causa desse fermento que havia neles. E a Bíblia fala que os fariseus, eles aparentavam ser uma coisa que não eram. Eles queriam passar para as pessoas uma coisa que eles mesmos não faziam. Porque eles mesmos não faziam. Eles queriam cobrar da sociedade. E quando eu vejo que Deus, primeira coisa, Ele manda a gente sair de casa. E a segunda coisa que Ele manda a gente não ter fermento, é que a gente deixe de lado a hipocrisia. É que a gente seja quem a gente é. É que a gente seja verdadeiro com os nossos filhos, com a nossa esposa, com a nossa família. É que a gente deixe de lado tudo aquilo que vem tirando, né? A nossa verdadeira essência, a religiosidade, a hipocrisia, a mentira, né? Então, que a gente venha se acautelar desse fermento, que a gente venha nesses dias buscar assim, Senhor, qual o fermento que é na minha vida? Qual o tipo de capa, qual o tipo de máscara eu tenho usado? E ser transparente diante de Deus. Eu acho que ninguém conhece mais a mim do que a minha esposa, ninguém conhece mais a minha esposa do que eu, e entre família é difícil, acho que é onde as primeiras máscaras caem mais rápido são entre família. Entre família as máscaras caem mais rápido, porque ninguém consegue esconder muita coisa durante muito tempo. Então que nesses dias você fique em casa. Em segundo, você se liberte de toda hipocrisia e se enche de verdade. E terceiro, o povo de Israel era um povo que vivia em escravidão. E Deus estava preparando esse povo para sair da escravidão. E Deus estava preparando esse povo para sair do Egito. E a gente fala assim, mas escravidão, mas hoje também há vários motivos de escravidão. Talvez nós não tenhamos aqui uma corrente nos pés ou uma obrigação de trabalhar forçado. Mas às vezes nós estamos na escravidão do pecado, estamos na escravidão dos vícios, estamos na escravidão do passado, estamos na escravidão da culpa. E tudo isso nos leva a não ser livres, a não ser verdadeiramente livre. E Jesus ele falou assim, se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E tudo aquilo que nos tira a liberdade,
de sermos livres, de sermos independentes. Isso é escravidão. E às vezes a gente vive na escravidão do passado, de uma culpa, de um erro, de um pecado. Não sei. Mas Deus quer nos tirar da escravidão. Deus ele quer nos tirar disso, nos levar para uma liberdade, nos levar para uma vida plena. Então, em primeiro lugar, fique em casa. Em segundo lugar, se livre do fermento. Em terceiro lugar, Deus quer te libertar. E em quarto e último lugar, havia um sangue nas portas. É interessante que ele manda matar um cordeiro e o sangue de cordeiro passar pelas portas, para que esse sangue servisse de sinal para que a praga da morte não entrasse nos lares. E hoje, esse sangue é o sangue de Jesus. Este sangue ele não está mais na minha porta, ele está no meu coração. Esse sangue ele foi remido, ele me deu perdão dos meus pecados. Toda vida que eu peco, toda vida que eu erro, eu posso ir diante de Deus e dizer: Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, sara minha alma, sara minha vida, sara meu coração. E este sangue foi derramado por mim e por você. O sangue de Jesus, ele é a marca de que a praga da morte, não da morte do vírus, não da morte, mas da morte eterna, ela não vai chegar na sua vida. Porque Jesus fala que aquele que crê em mim e confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Aquele que crê em mim viverá a vida eterna. Aquele que crê em mim, porque ele fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus ele deu o seu Filho unigênito para que morresse naquela cruz, para que todo aquele que crê nele, no Filho unigênito de Deus, tenha a vida eterna. Então, mais do que uma vida, mais do que te livrar da praga da morte, mais do que te livrar do coronavírus, mais do que te livrar de Deus quer te levar da morte eterna. Que nesse momento você pode aceitar Jesus. Se no seu coração você crê que Jesus Cristo faz sentido para você, se você crê que Ele pode perdoar seus pecados, se no coração você crê que Ele ressuscitou, você pode fazer essa oração comigo. Eu vou orar e você pode repetir e dizer assim: Senhor Jesus, neste momento eu peço perdão pelos meus pecados. Eu creio, Senhor, que Tu ressuscitou dentre os mortos. Eu creio, Senhor, que Tu és o sacrifício único, Senhor. Eu creio, Senhor, que Tu pode salvar a minha vida, a minha alma. Pai, em nome de Jesus, perdoa os meus pecados, Pai. E, Pai, faz de mim, Senhor, uma nova criatura. Eu Te recebo, Senhor, como meu único Senhor e meu único Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Deus, eu quero Te pedir que Tu venha abençoar, Senhor, cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Cada pessoa que está fazendo, Senhor, essa oração, Pai, que a Tua mão esteja sobre ela, que Teu Espírito Santo possa estar inundando a vida dela, trazendo paz, trazendo vida, trazendo, Senhor, Pai, a Tua graça, Pai, em nome de Jesus. Senhor, que nesses dias difíceis Tu possa ser o nosso consolo, que nesses dias difíceis Tu possa ser o nosso amparo, que nesses dias difíceis Tu possa ser, Senhor, a nossa força. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Se você fez essa oração, se você aceitou Jesus, se você, do seu coração, você fez essa oração com sinceridade, dá um oi aí, manda uma mensagem, fala comigo, eu vou ter o maior prazer de te conhecer, de falar com você, porque Jesus, ele tem coisas boas pra gente. Jesus, ele quer nos livrar da escravidão, Jesus quer nos trazer, quer nos dar vida abundante. Ele prometeu ao povo que quando saiu do Egito, que fosse uma terra que emana leite e mel, uma terra maravilhosa. E eu sei que Deus tem tudo isso preparado para aqueles que o creem. Deus tem coisas boas para a sua vida. Deus tem planos e propósitos maravilhosos para a sua vida. Creia nisso. Fique em paz, fique com Deus.